Nós estamos iniciando hoje uma nova série e, para mim, pregar no estilo dessa nova série é sempre um desafio muito gostoso, porque é uma série que nós pegamos o livro da Bíblia, desde o primeiro versículo dele, vamos até o final. Eu acho isso estimulante porque nós fazemos parte de uma geração que não tem costume de ler a Bíblia, muito menos de estudar de maneira metódica a Bíblia. E eu também acho de fundamental importância que você participe de uma comunidade que tenha o interesse e o cuidado de explicar a Bíblia para você. Para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado, para que você conheça de verdade qual é a vontade de Deus para a sua vida e não simplesmente a vontade de uma determinada liderança, para que você tenha acesso real à palavra de Deus. Por isso nós vamos começar essa série hoje, que nós demos o nome de Redescobrindo a Liberdade Cristã, o urgente desafio da carta de Paulo aos Colossenses. É uma carta que Paulo escreveu, são 4 capítulos, é uma carta curta. Eu espero que você tenha seguido a orientação na semana passada de ler essa carta, de ler várias vezes, para que você possa estar já sabendo mais ou menos do que o autor vai falar nessa carta. Eu vou pedir para o pessoal da produção, eu não sei como é que vai ficar isso na filmagem, mas aí o pessoal que está nos assistindo, o nosso Ajuntamento TV, vai ter que ter um pouco de paciência, porque como tem algumas fotos que eu quero mostrar para você, eu vou pedir para a gente apagar a luz nesse começo, e daí eu dou um toque na hora que a gente puder acender de novo, pode ser? Antes, eu quero dizer que Paulo pessoalmente não conhecia essa igreja. Paulo escreve a carta a esse pessoal dessa igreja, mas ele pessoalmente não tinha estado lá. Porque a igreja lá em Colosso foi plantada por um cara chamado Epáfras, que eu sinceramente espero que você não use esse nome para nenhum descendente seu. Ela foi plantada por Epáfras numa cidade chamada Colosso. Essa cidade fica na atual Turquia, e se você quer saber mais ou menos onde fica, onde é só você colocar no Google a cidade de Honaz. Escreve assim, H-O-N-A-Z. A cidade de Honaz, na Turquia, fica hoje exatamente no lugar onde estava antigamente a cidade de Colosso. E quem quiser ir para a Turquia visitar a cidade de Honaz vai poder ir lá nos sítios arqueológicos da região de Colosso, para onde Paulo escreveu essa carta. Para você ter uma ideia, a gente vai mostrar algumas imagens para você. Se você... A Turquia fica exatamente ali, entre onde está escrito a Ásia e Grécia. É esse país bem aqui no meio, é essa região onde está a Turquia. Para você se localizar, aqui à minha direita embaixo tem a Síria, um pouco mais para baixo você tem Israel, Palestina, e bem mais para baixo você vai ter o continente africano. Um pouco mais para a esquerda, se a gente rolasse esse mapa, iria aparecer a Itália e uma grande parte da Europa. A Turquia fica exatamente no centro desse mapa que você está vendo. Aproximando mais um pouco, aqui a gente tem exatamente a Turquia, e você já começa a ver algumas cidades que são conhecidas daqueles que têm um pouco de conhecimento bíblico. Lá em cima você tem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia. São inclusive igrejas para as quais algumas cartas e orientações são dirigidas no livro do Apocalipse. São essas igrejas que estavam ali na região da Turquia. E bem aqui ao centro você tem a cidade de Laodiceia, e é justamente nessa região que está a cidade de Colosso, como você vai poder ver aproximando um pouco mais essa imagem. Você tem lá em cima Hierápolis, um pouco mais abaixo a Frígia, ali no centro Laodiceia, e um pouco à direita a cidade de Colossos. Toda essa parte mais escura aqui embaixo é uma região montanhosa, são montanhas. Essa é uma característica da região para onde Paulo escreveu essa carta que nós vamos estudar. Próxima imagem. Se você for para lá, essa é Colosso. Olha que bonito. É verdade. Caso a cidade de Honaz, aquela que eu disse no começo, está lá na direita. Você vai ver que tem uns prédiozinhos lá no fundo. Dá para ver?
Se não dá para ver, está lá. Confia em mim que está lá, a cidade de Ronás. Mas exatamente nesse lugar, que mais parece um campo, uma plantação, é onde estava a cidade de Colosso. Isso visto do norte. Próximo, agora visto do sul, olha. Ficou claro agora, não ficou? Você está vendo ali era a igreja, ó. Ali o mercado. Aqui à sua direita você tem ali a prefeitura. E é isso. Então, se você for, eu acho que se você for investir um dinheiro para visitar a Turquia, se você tiver o único interesse de conhecer a cidade de Colosso, você vai se decepcionar um pouco, porque você pode trazer para a gente um mato de lá. Oi? Não tem muita coisa para fazer lá. A cidade de Ronás fica lá no fundo, é uma partezinha um pouco mais esbranquiçada ali, dessa imagem que você está vendo. Bom, você já sabe onde fica a igreja, onde ficava essa igreja, então a gente vai continuar. Luz, produção, por favor. Aí, se alguém não estava vendo, agora vai voltar a ver. Essa é uma igreja que conheceu o Evangelho e ela começou a desenvolver a sua vida cristã de maneira normal, como qualquer igreja. No entanto, depois de um curto período, ela começou a passar por alguns desvios. E esses desvios eram fruto da influência do legalismo, que talvez você conheça muito, que faz parte da realidade, inclusive, da Igreja Evangélica Brasileira, que é muito mais legalista do que uma igreja baseando a sua vida na graça. E a igreja lá de Colosso, a igreja dos Colossenses, começou a ser fortemente influenciada pelo legalismo, ou seja, aquela pregação que diz que você tem que cumprir algumas coisas para ser abençoado por Deus, que você tem que seguir alguns passos para Deus abençoar a sua vida. Outra coisa que influenciou muito a igreja lá de Colosso foi o ascetismo. O que era o ascetismo? O ascetismo era um movimento que dizia basicamente o seguinte: as coisas materiais são ruins, só as coisas espirituais são boas. Então eles tinham muito daquela coisa assim: você não pode tocar nisso, não pode manusear aquilo outro. É aquela coisa que a gente não conhece na nossa realidade evangélica brasileira. Por exemplo, cristão não pode tocar em tal coisa, não pode ir em tal lugar, porque tal coisa é impuro e tal lugar é impuro também. É uma coisa do passado que só aconteceu ali na região de Colosso, não acontece mais. Isso é chamado de ascetismo. Paulo, inclusive, vai falar um pouco sobre isso na carta. Uma outra coisa é que eles começaram a acreditar numa depreciação de Cristo, mais ou menos assim: Cristo é legal, mas não é tudo isso. Cristo morreu na cruz, mas além de morrer na cruz, é necessário que você faça algumas coisas, alguns passos adicionais para alcançar verdadeiramente a vida espiritual. E eles então começaram também a adorar anjos. Você consegue notar alguma similaridade com algumas heresias que entraram na igreja lá em Colosso, com algumas heresias que entram nas igrejas hoje, sem que a gente inclusive note? Veja que a situação não é muito diferente. Nós vivemos uma época em que a supremacia de Cristo, a adoração de anjos ou alguns seres, não sei, meio estranhos, assexuados e por aí vai, legalismo, ascetismo, são coisas completamente presentes em igrejas cristãs no século 21. Epáfras começou a ficar preocupadíssimo com isso. Paulo, nessa época, estava preso em Roma. Epáfras vai até Roma, visita Paulo, conta para Paulo tudo o que está acontecendo na igreja dele, e como resposta, Paulo escreve uma carta, entrega para Epáfras e diz: volte lá para a sua igreja e leia essas recomendações para que a igreja volte ao verdadeiro evangelho. Então, por causa disso, é que até hoje nós temos a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, numa resposta que ele dá a desvios doutrinários que estavam acontecendo naquele tempo, numa comunidade nova, isso por volta do ano 60 depois de Cristo. Não se sabe ao certo exatamente quando essa igreja foi plantada. O que se sabe? Era uma igreja nova,
com cristãos novos e que já estavam começando a passar por alguns desvios. Por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta depois de ser informado por Epáfras do que acontecia lá. O que essencialmente os cristãos em Colosso precisavam: redescobrir a graça, redescobrir a caminhada com Deus, livre de estereótipos, legalismo, livre de superstições e tantas outras coisas que atrapalham o desenvolvimento de uma fé sadia, verdadeira e sincera. Então a gente vai para a carta porque a gente tem muita informação importante. Paulo começa numa introdução que é clássica dele, nos primeiros 2 versículos, dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo que estava com ele, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo começa a carta destacando, conforme você viu, eu sublinhei no texto bíblico, 3 características importantes que ele via naquela igreja e que Paulo sempre considerou importante na vida de qualquer cristão que queira ser cristão de verdade, que é a fé, que é necessária, a esperança, que também é necessária, e o amor, que faz parte natural de qualquer cristão que queira de verdade viver a vida do Evangelho. O próprio Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 13, um texto que é muito conhecido, diz assim: assim agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, porque tem a ver com Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus é amor. Mas Paulo está falando de algo importante, embora básico, para a vida de qualquer cristão. 3 características que um cristão tem que ter, e se você tira qualquer uma dessas características, ou coloca essa característica na vida do cristão, e essa característica não é muito bem delineada, esse cristão fica manco, e esse cristão começa a não caminhar direito de acordo com a vontade de Deus. A primeira coisa é fé. O brasileiro é conhecido por um povo de fé, não é? Todo mundo fala que o brasileiro tem fé. Agora o problema é que o brasileiro tem uma fé completamente deturpada. Há uma música do cancioneiro popular que a produção gosta muito, eu não lembro quem canta, anda por fé eu vou, que a fé não costuma... É o Gilberto Gil, a produção gosta muito dessa música, tem no seu repertório, sempre canta, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa música é quase que um resumo da fé brasileira. O brasileiro tem fé na fé. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma... É como se a fé fosse uma entidade que você assume para você mesmo, e a partir disso, o simples fato de você falar assim: olha, eu sou uma pessoa de fé, significa que as coisas vão acontecer. Olha, você está mal, puxa, eu estou mal, mas olha, eu tenho fé, que legal. A pergunta que Paulo faria para qualquer pessoa é: poxa, que bom que você tem fé, mas você tem fé em quê? Porque fé pela fé significa absolutamente nada, porque eu posso ter fé, inclusive, se eu quiser ter fé pela fé, que esse papel pode me salvar, e aí eu vou formar a igreja dos adoradores no papel formato tal, de cor branca. E você deve conhecer, inclusive em nosso país, ou então em outros países, muita gente que tem fé nas coisas mais absurdas. Numa cidade próxima de nós, inclusive, eu não vou nem citar o nome para ninguém ficar curioso e querer visitar, tem a igreja da maconha. Vocês sabiam disso? Uma cidade próxima de nós, é verdade, eles creem no poder da maconha. Deve ser uma igreja de fortes experiências espirituais.
Mas cá entre nós não é o foco que a Bíblia quer dar a respeito de alguma coisa verdadeira. Paulo diz: se você não tiver fé em Cristo, você tem problemas espirituais na sua vida que precisam ser resolvidos. Qualquer fé que não tiver o foco em Cristo Jesus e só nele, continua sendo fé, mas não é a fé bíblica. E não é também a fé que Deus quer que você tenha. Veja, a Bíblia não está dizendo que você não consegue ter outro tipo de fé. A Bíblia sabe que você consegue. Ela apenas diz: qualquer outro tipo de fé não é a fé que Deus espera que seus filhos e suas filhas tenham. A pergunta que cristãos têm que fazer é: você tem fé em quê? Muita gente tem fé nas suas próprias qualidades, na sua capacidade, no seu poder, na sua fala. Alguns cristãos têm inclusive fé que, determinando algumas coisas, as coisas acontecem. É a fé na palavra que é proferida, é a fé absurda. A Bíblia diz: se você não tiver fé em Cristo, você tem fé, mas você não tem a fé de um cristão. Paulo fala da esperança, porque para Paulo a esperança do cristão tem que estar na vida eterna e na ressurreição final, onde todas as coisas serão restauradas. Paulo jamais fala da esperança numa vida mais próspera, segundo os padrões de um mundo capitalista. Quando Paulo fala da esperança que um cristão tem que ter, Paulo fala muito mais da esperança relacionada à eternidade do que da esperança de que, sendo cristão, Deus vai abençoar você e você vai ser mais próspero. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Produção, me ajude, quando é que a gente vai fazer a série Prosperidade? Outubro, é isso? Se eu não me... Então, em outubro, nós vamos falar sobre prosperidade, nós vamos nos render. E nós, para quem precisa, vamos falar sobre prosperidade, falar sobre esse assunto na série que acho que em outubro acontecerá aqui em nossa igreja. E terceira coisa, amor a Deus e ao próximo. Só que não aquele amor assim. Deixa eu dizer o que é amor. Amor é quando você olha alguém e faz que pode durar até o próximo alguém passar e você fazer de novo. O amor é assim: você está aqui sentado, aqui para louvar a Deus, entra assim. Como eu vou dizer isso para não parecer estranho? Entra um irmão assim, mais dotado de faculdades, segundo as irmãs, um pouco mais belezocas, e a irmã ora: ai, hoje Deus abençoa a minha vida. Hoje que Deus responde minhas orações. Aí já está do lado de uma irmã, já fala: é hoje que eu pego meu servo de Deus. Sabe o que? Assim, então, isso não é amor. Isso pode ser, inclusive, não vou falar o quê, né? Pode ser desespero, pode ser encalhamento, pode ser só fogo mesmo, pode ser uma série de coisas, não é amor. Você vai falar: ai, eu saí de lá amando. Não saiu amando, você saiu de lá, os hormônios entrando em ebulição, ali dá calor, dá aquela transpirada. Isso chama-se... A recomendação bíblica para isso não é ame, é segure o facho, sossega o coração, né, e coisas desse tipo. O amor que a Bíblia diz que o cristão deve ter é um amor que tem a ver com ações baseadas no que a Bíblia pede de nós. Por exemplo, amar o inimigo. É impossível você olhar para o inimigo e falar o quê? Quando você olha para o inimigo, o que você faz? Você já pensa no Zé Aldo? Você já pensa, se eu pego esse cara do octógono, eu arrebento com ele. No entanto, o que a Bíblia diz? Você tem que agir como Cristo agiu com você, morrendo em seu lugar, mesmo você não merecendo. Por isso que a Bíblia diz coisas do tipo: se você é perseguido por alguém, o que você tem que fazer? Você tem que orar por essa pessoa. Se o teu inimigo, inclusive, tiver fome,
você tem que dar de comer para ele. Se o teu inimigo tiver sede, você tem que dar de beber para ele. Note que o amor que a Bíblia trata é um amor que não tem a ver com ai, o meu inimigo está passando fome, que tristeza. Você não pensa isso. Você vê o seu inimigo passando fome, a primeira coisa natural que você vai pensar é bem feito. Bem feito, quero ficar de perto. Eu quero pegar um lanche, chegar na frente dele, eu tenho, você não tem. Então, não sou o Chaves, o Kiko, aquela briga assim, quer lanche de presunto? Quer, não vou dar. A gente fica doido de vontade de fazer isso. No entanto, a Bíblia diz, isso não é amor. Amor é, eu vejo o meu inimigo passando fome. Eu gostaria que ele morresse de fome, mas eu não vou deixar. Não porque eu sinto simpatia por ele, mas porque a Bíblia diz que eu devo fazer isso. O amor cristão não é movido pelo desejo, mas sim pelo simples fato de que eu sei que é o certo a fazer. Isso inclui inclusive o que eu estava falando há pouco sobre o facho e aquela coisa toda. Todos nós temos hormônios. Todos nós temos vontades e desejos. Se você for seguir a sua vontade, você está perdido. A gente não segue a vontade porque não é o certo a fazer. Paulo está dizendo, eu louvo a Deus para a igreja de Colossos, porque vocês apresentam em suas vidas essas três características: a fé em Cristo, a esperança na ressurreição, em algo muito maior do que nós podemos ver, e o amor que tem a ver com ações, não com meros sentimentos. E aí ele diz, vocês ouviram isso por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Porque uma coisa que Paulo quer ressaltar para aquela igreja, e é importante a gente ressaltar para a nossa vida, é que não adianta você ler isso e achar que isso, olha, é um negocinho legal, é interessante, se eu quiser fazer eu faço. Paulo está dizendo, essa é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é uma opção para você, é algo que você ou abraça numa vida com Deus, ou você então está irremediavelmente perdido. Vocês ouviram sobre a fé em Cristo, sobre a esperança na ressurreição, sobre o amor do Evangelho. Ou vocês acatam o Evangelho por completo, ou vocês estão perdidos. Lembre-se, Paulo está dizendo isso para uma igreja que vagarosamente começou a desviar-se do Evangelho, para viver algumas regrinhas, algumas teorias, algum misticismo que não tinha nada a ver com ele. Paulo está dizendo, tudo de bom que vocês podem e devem viver diante de Deus, vocês conhecem no Evangelho. Então voltem para o Evangelho. Se vocês não voltarem para o Evangelho, vocês não vão ser igreja. Se vocês não voltarem para o Evangelho, vocês vão ter a ideia de que estão caminhando próximos de Deus, mas na verdade vocês vão estar caminhando completamente próximos do precipício que vai lançar a vida de vocês no inferno. Aí Paulo continua, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo dá um especial destaque ao conhecimento da vontade de Deus. E gente, como é que você conhece a vontade de Deus? Não há outra saída. Se você não voltar para a sua Bíblia, você não vai saber o que Deus espera de você. Aí, deixa eu entrar num ponto que muita gente diz assim, mas se eu leio a Bíblia, ela não vai dizer para mim, por exemplo, se eu devo aceitar o emprego X ou Y amanhã. Eu tenho duas propostas de trabalho, X e Y. Qual é a vontade de Deus para mim? Se eu for para a Bíblia, Marquito, não vai estar escrito lá, filho, aceite a empresa Y, porque, ok, é verdade que a Bíblia não vai dizer isso para você, mas a Bíblia vai apresentar a vocês princípios pelos quais você deve orientar toda a decisão na sua vida. A pergunta é, qual dessas empresas é mais condizente com os princípios bíblicos? Em qual desses empregos você vai viver mais para a glória de Deus? Em qual desses lugares o nome de Jesus vai ser mais adorado através da sua vida? São princípios que estão na palavra de Deus e que você deve analisar para o emprego, para o relacionamento familiar, para qualquer decisão na sua
vida. Quando nós olhamos e dizemos, a Bíblia não diz onde eu devo trabalhar, é porque nós simplesmente não lemos a Bíblia com os olhos que nós devemos ler. Porque ela diz alguns parâmetros para você. Ou você acha simplesmente que o nosso trabalho é uma forma de ganhar dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa séria para você, como pastor dessa comunidade. Se você usa o seu trabalho só para ganhar dinheiro, o seu trabalho é um ídolo. E ele está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. O seu trabalho é algo que Deus deu para você, para que você o sirva e através dele abençoe outras pessoas. O seu trabalho é uma bênção que Deus dá para você, para que você possa, como engenheiro, médico, secretária, qualquer coisa que você faça, servir a Deus. E ainda, porque Deus é misericordioso e bondoso, Ele nos dá a oportunidade de receber algum dinheiro por isso. Assim, o dinheiro que nós recebemos como pagamento do trabalho é o máximo do presente, porque cristãos fazem o que fazem e deveriam fazer, mesmo se não recebessem nenhum dinheiro para isso. No entanto, ainda assim, Deus diz para você, eu vou fazer de você um trabalhador nessa área, para que você me sirva e abençoe outras pessoas como cristão. E ainda vou dar dinheiro para você. Entendeu como é que funciona na vida de um cristão verdadeiro? Paulo está dizendo, o conhecimento da vontade de Deus faz com que eu redescubra o meu planejamento de vida. Isso me dá sabedoria e entendimento, e não uma sabedoria falsa. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode inclusive decorar uma boa parte da Bíblia e não saber absolutamente nada sobre ela. Eu conheço inclusive muitos cristãos que têm de cor textos enormes da Bíblia, mas você olha para a vida deles e você não vê Jesus. E aí eu pergunto, adianta alguma coisa você decorar a Bíblia e a pessoa olhar para você e não ver Jesus? Não adianta. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos e para mim e para você, conhecimento da vontade de Deus deve existir em nós de uma tal forma que isso nos dê sabedoria e entendimento para uma vida para a glória dele. Porque nós cristãos, vivendo no país que nós vivemos, na realidade que nós vivemos, carecemos de uma vida para a glória de Deus. Porque a nossa sociedade está acostumada com pessoas autocentradas, voltadas sempre para si mesmas. Tudo que a sociedade faz para si mesma. Nós constantemente criticamos uma sociedade egoísta na qual vivemos, mas ao mesmo tempo nós somos produto ou subproduto dessa mesma sociedade. E aí, nós não apenas vivemos numa sociedade egoísta, mas se nós olhamos para a igreja, nós descobrimos uma igreja que se tornou egoísta. Quantas vezes você ouviu orações do tipo, Senhor abençoa a minha vida, Senhor abençoa meu casamento, Senhor abençoa o meu trabalho, Senhor abençoa, e é tudo sempre muito voltado. Quantas vezes nós ouvimos orações corretas do tipo, Senhor, me abençoa apenas para que eu possa abençoar outros? Nós temos a ideia de que nós somos vasos, que é mais ou menos assim, você enche de terra, põe adubo, põe uma plantinha ali, a plantinha cresce e fica tudo ali. Então nós temos aquela ideia, Senhor, eu quero ser um vaso. O vaso recebe tudo e fica tudo ali. A ideia da Bíblia é que você não seja um vaso, seja um canal. Deus derrama em você, mas isso não fica ali. Passa e vai para um outro lugar. Nada, absolutamente nada, Deus dá a você para que isso fique apenas em você. Porque Deus não faria pessoas egoístas. O conhecimento da vontade de Deus me faz medir todas essas coisas. Quer saber a vontade de Deus? Pegue princípios bíblicos e com sabedoria e entendimento, coloque esses princípios na sua vida e você vai ter verdades dolorosas a enfrentar. A última vez que eu falei isso, alguém me procurou depois e falou assim, mas então, se a Bíblia diz isso, minha única alternativa é largar meu trabalho, porque no meu trabalho é impossível viver para a glória de Deus.
Eu pedi para que ele contasse um pouco mais, ele falou, porque a minha profissão é essa, e não dá. Se eu não mentir, se eu não trapacear, eu não ganho dinheiro. Aí eu falei para ele, bom, a ideia seria comprar um jornal amanhã, ir para os classificados e procurar alguma coisa. Essa pessoa não veio mais para a igreja. Eu acho que ela fez uma opção. Porque eu me lembro, porque eu acho que ela também não mudou de profissão. Aí você diz assim, não é assim. É? Se um princípio pode ser usado com uma prostituta, ele também pode ser usado com um engenheiro. Porque imagine se uma prostituta chega e fala assim, mas Marquito, é o trabalho que Deus me deu para sustentar minha família. Não é não. Não é não. Pode ganhar muito dinheiro, mas não é o trabalho que Deus deu para sustentar a família, porque ele não é feito para a glória de Deus. Assim, sem querer gerar nenhuma crise em você, se você não tem um trabalho para a glória de Deus, mude a sua postura. Se no seu trabalho é impossível viver para a glória de Deus, você é jovem, você ainda pode fazer uma faculdade, você ainda pode deixar de lado a idolatria do dinheiro e viver para Deus. Então Paulo fala da finalidade desse conhecimento da vontade de Deus. E ele diz o seguinte: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo, não apenas em alguns minutos, em algumas horas, em alguns instantes, mas em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu fiz aqui uma numeração para ficar mais fácil, para que você entenda por que Deus quer que você conheça a vontade dEle, que você tenha sabedoria e entendimento. E aí então há algumas características e alguns pontos. Se você puder anotar, colocar na porta da sua geladeira. Se você quiser ouvir essa mensagem de novo para anotar, se você não tem alguma coisa para anotar aqui, eu gostaria muito que você pegasse esses 7 pontos da vitória. Olha só que bonito. 7 passos para uma vida espiritual abençoada. Você pode dar o nome que você quiser. 7 passos para pisar na cabeça do diabo. Qualquer nome que você quiser dar. Mas eu acho que esses sim são 7 passos interessantes para uma vida espiritual centrada no que Paulo disse aos irmãos e irmãs de Colossos e provavelmente diz para mim e para você hoje como consequência da palavra de Deus. A primeira coisa que Deus quer de você como consequência do conhecimento da vontade dele, a primeira é que você viva de maneira digna. Viver de maneira digna na Bíblia significa você tem que ser exemplo para outros. Cristãos não podem usar aquela ladainha assim. Olha, não adianta querer ficar olhando para a minha vida, você tem que olhar para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única forma de algumas pessoas conseguirem enxergar Jesus é olhando para cristãos. Aí a gente diz assim para as pessoas: olha, não olhe para mim, olhe para Cristo. Pergunto: como? Como? Não cristãos conhecem a Cristo através de cristãos. Por isso é que Paulo diz: vivam de maneira digna. Se você não consegue ser digno, você envergonha o Evangelho e o nome de Cristo. Aliás, o nome de Cristo é jogado no asfalto, pisado e cuspido, muito mais por culpa de cristãos. 2. Em tudo agradá-lo, pois Ele é o centro. Veja que a Bíblia não diz para você agradar você, não diz para você se agradar.
Ele diz: viva de maneira digna, para em tudo agradar a Deus. Tudo. Explica tudo para mim. Quando a Bíblia diz tudo, ela quer dizer o quê? Tudo. Então vá para o banheiro para a glória de Deus, cozinhe para a glória dele, case para a glória dele, trabalhe para a glória dele, estude. Deu para entender o que significa? É tudo. Qualquer coisa amanhã que você fizer, qualquer minuto que você viver e não for para a glória dele, foi um minuto não vivido de acordo com o padrão do Evangelho e foi um minuto de morte. Tudo. Terceiro passo: frutificando. Eu sou cristão, nunca preguei para ninguém, mas eu vou para a igreja todo domingo. Dependendo da igreja que você vai, o demônio também vai para a igreja todo domingo. Isso não significa absolutamente nada. Às vezes alguns argumentos usados por nós cristãos, eles são completamente idiotas, né? Você é cristão? Eu sou. Por quê? Eu sou membro do juntamento. E daí? Eu vou te dizer para vocês, pegar o naipe da galera que é membro aqui, eu vou te dizer, a gente pega pra caramba, o naipe não é muito bom, não. Aí o pessoal fala assim: queria conhecer o ajuntamento, o pessoal está na internet. Não perca tempo não, perca tempo. Você vem aqui, a pessoa decepciona, sim, tem muita. Até pouco tempo, quando a pessoa não conhecia muito, não tinha a imagem, o pessoal já vinha pegar pelado. Agora a pessoa já sabe que ele de roupa. As pessoas vêm aqui todas de roupa. Uma informação importante, falando sério, uma informação importante, aqui eu fumo uma maconha aqui dentro. Porque sério, já saiu como é que chama? Um boato, e a gente fuma uma maconha aqui dentro. Imagina! Aí a pessoa vê na internet, vê que não está esfumaciado para dar Photoshop. A pessoa meio burro, né? Não sabe? Frutificando. Qual é o fruto que você dá na sua vida para Deus? Quarto, crescendo no conhecimento. Se você não conhece mais de Deus hoje, da Bíblia hoje, do que conhecia ontem, menos um dia de vida. Perdido. 5. Sendo fortalecidos como consequência de tudo isso com todo o poder. Senhor, dá poder para a minha vida. Quando eu olho para algumas pessoas pedindo poder, quando eu vejo algumas pessoas orando: Senhor, dá poder, eu já olho: não dá não. Vamos fazer uma batalha de oração. Você pede, eu despeço. Porque dependendo, se Deus der poder para aquela pessoa é tão autocentrada e não tem vida no Evangelho, que aquele poder vai servir para besteira. Então você pede: não, de jeito nenhum. É igual quando a pessoa chega assim: olha para o meu trabalho. Oro para ser demitido. Se quiser que eu ore, eu oro. Não tem problema nenhum. A pessoa usa o trabalho para não viver para a glória de Deus. A pessoa pediu para orar pelo trabalho: você vai dar um outro trabalho para ele. Esse daí, o senhor pode demitir, faz alguma coisa que esse daí não é uma porcaria. Olha pela minha saúde. Senhor, uma doencinha não faz mal. Uma doencinha agora para baixar a bola de fulano. Pegar uma hepatite no começo do ano, dizer para você: fez bem para mim. Fiquei um caco, 28 dias de febre seguida. A gente fica bonito e ora mais. Eu quero dizer, você orei muito, pedi muito para Deus me curar, mas falou não atrás de não para mim. Aprendi quem é que manda. Fica esperto. E a gente fica mais esperto. Ore para Deus me curar. Não vou orar não, porque se curar você volta a ser o que era antes, uma porcaria. Vou orar para dar uma piorada, para pneumonia tripla, quem sabe? Uma internadinha. Eu vou visitar você no hospital para sua oração. Você pode ver como no hospital as pessoas não ficam espirituais. Você já notou? Alguns crentes no hospital, gente. Então você vai lá, fica internado, até pede. Tem crente que fica tão espiritual no hospital que se passa um pai de santo, ele pede oração: olha aqui. Ele aceita tudo. Antes ele não orava, não lia a Bíblia. Agora está lendo qualquer coisa. Você chega lá, tem diário de um mago, tem igreja. O cara está lendo tudo. Ele não é muito bem focado, mas ele está espiritualmente agora antenado. Agora você tem que focar o cara. Ou alguns irmãos estão na internação. Vamos orar, vamos dar as mãos, pedir para que Deus confirme essa palavra. 6.
com alegria, que eu conheço muita gente assim, sou muito paciente. E sétimo, dando graças pela dignidade que nos foi concedida através de Jesus. É muito possível nós vivemos a vida com Deus durante dias e meses sem agradecer pela dignidade que Deus nos concedeu na cruz. Quando foi a última vez que você orou só para agradecer o que Deus fez na cruz? Só para isso. Aliás, só para isso não. Por tudo isso. Quando foi a última vez que você orou por isso? E ponto. Porque se não fosse a cruz, se não fosse a cruz, não importa o que você fizesse, você ia morrer, ia passar a eternidade no inferno. Nós pecamos. Deus disse desde o Gênesis: não desobedeçam. Nós desobedecemos e morremos. Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Todo o nosso pecado foi lançado sobre Ele. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para agradar a Deus. Nós rompemos. O padrão de santidade de Deus é Ele mesmo, sem pecado. Só alguém que vivesse completamente sem pecado poderia agradar a Deus, e foi o que Jesus fez. Por isso o sacrifício dele é aceito. Ele é o Cordeiro sem nenhuma mancha. Por isso é que ele ressuscita, porque Deus aceita o sacrifício dele, retira a pena da morte e ele vive eternamente. E é por isso que ele garante a mim e a você a ressurreição, como participante da vida dele. Dignidade. Antes eu ia para o inferno, hoje eu vou para o céu, não porque eu mereço, mas porque Deus me escolheu. Dignidade. E eu não paro para agradecer isso. Paulo agora precisa relembrar os colossenses a quem ele serve e quem é esse Senhor sobre todas as coisas. Aí ele vai falar um pouco sobre Jesus para relembrar os colossenses de quem é esse Senhor que morreu por eles. Ele vai falar sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Essa explicação de Paulo é fantástica, e ele está ecoando o que o próprio Jesus diz, quando Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Ele tem o domínio cósmico sobre todas as coisas. Não há absolutamente nada no cosmos que não pertença a Jesus, inclusive o inferno, porque a Bíblia diz que ele tem as chaves do inferno e da morte. Tudo, absolutamente tudo é dele. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, tudo está debaixo dos pés dele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja que Paulo está relembrando que Cristo é o centro da história. Tudo foi criado não somente por ele, mas para ele. O que significa dizer que tudo não foi criado para mim e para você? Foi criado para ele e nos dado para que cuidássemos como parte do nosso serviço a ele. Porque nós não somos o centro da história, ele é o centro da história. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Isso nada mais é do que uma cristologia cósmica. Paulo fala em Romanos da restauração da natureza, e ele diz: em Cristo tudo é restaurado, inclusive a natureza, que geme por causa do pecado. E ele continua: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele, Jesus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo,
mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança e do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo relembra algumas coisas importantes. Nós somos salvos pelo corpo físico de Cristo. Cristo que morre na cruz é um homem, um ser humano, de carne e osso. Nós vivemos uma época em que tentam fazer de Jesus um mestre espiritual, cheio de ladainhas e de um monte de frescura. Paulo diz: aquele que morreu na cruz por vocês é um homem, de carne e osso, real, não é um mito. Aliás, eu não sei porque aquela sociedade tem tanta vontade de fazer de Jesus um mito. Todo ano, ou na capa de Veja, ou na capa de Época, quando super interessante parece o mito, Jesus mitológico, o mito de Jesus Cristo. E aí vem aquelas coisas requentadas, sabe? E o pior de tudo é pegar um monte de cristão que pega a marmita requentada e arrota a marmita requentada. O ruim não é uma sociedade dominada pelo inimigo requentando comida podre. O pior é cristãos comendo comida podre e depois rotando na cara do pastor. Porque assim, pastor, eu vi uma super interessante, que é verdade que Judas é o herói? É verdade. Eu já vou falar agora que é verdade. É verdade mesmo, eu estou até fundar a igreja de Judas, Judas o herói, vai lá, adore Judas. Porque é verdade que Jesus casou com Maria Madalena, tiveram 67 filhos, que como Jesus era Deus, ele podia, Maria Madalena inclusive engravidou uma vez de 15, de uma vez só. 15, são todos de parto normal, 4,5 kg e 57 centímetros. São os filhos do rei, que inclusive foram espalhados pela terra toda, e Lula é um deles, inclusive. É uma maravilha! Ele casou com Maria Madalena, depois, se eu não me engano, depois Jesus morreu, Maria Madalena foi morrer na França, foi viver na França, né? Na França, inclusive todo cristão deve fazer uma peregrinação para Paris, vai lá, a Bíblia diz, ele era um homem que morreu na cruz e ressuscitou. Para de frescura. Quem que era, né? Jesus era filho da Virgem, né? Como é que a Virgem pode engravidar? Engravidamos, Deus fez ela engravidar. Eu também não acho uma gravidez normal. Eu quero dizer para você que se a minha esposa chegar, eu tiver relação sexual com ela, e não é o caso, mas se eu não tivesse, ela engravidasse, eu ia ficar em choque. Se ela falasse que é do Espírito Santo, eu ia ficar em choque também. Porque não significa dizer que Deus não pode fazer, ué. Aí um monte de cristão fala assim, mas eu não sei. O cara acaba de falar que não sabe se Deus pode fazer, daí ele vai orar para Deus curar ele. Então já ora para não curar, né? Não acredito que Deus pode, vai curar. Vai orar para Deus manifestar o poder para provar que pode. Não tem que provar nada para ninguém. Para essa frescura. Paulo está dizendo para o pessoal lá de Colossos que está entrando nessa ladainha de adorar anjo e seres cósmicos, doente. Quem mais que o pessoal adora? É duende. Eu até um selo, eu acredito em duende. Toda vez que eu vejo alguém com um selo no carro assim, eu acredito em duende. Eu não dá para salvar e falar burro. Mas eu não faço isso porque ele vai falar gordo. Não, eu não tenho vontade de fazer. Vontade de xingar de outra coisa. Lembra da Xuxa? Ela acredita ainda em duende? Rapaz, o que o LSD não faz, né? Não é verdade. Ele não é inventado para satisfazer uma necessidade humana, mas ele é uma realidade histórica. Filho de Deus que nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o centro da história. Ele é o mesmo ontem e hoje, vai ser para sempre. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E que diante dele um dia, todo o joelho vai se dobrar. E toda língua, até as línguas que arrotaram podridões a respeito de Cristo, vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação,
Todo cristão é considerado santo, inculpável, livre de qualquer acusação, porque tudo isso já foi feito em Cristo. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. O que é necessário fazer? Crer, ter a esperança e o amor de Deus. Lembre que a Bíblia diz que quem tem os mandamentos, se lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Assim eu quero terminar dizendo que nós não obedecemos para sermos salvos ou amados. O Evangelho da Graça diz que você não obedece a Deus para ser salvo, porque você já é, não pela obediência, mas pelo que Cristo fez. Você não obedece para ser amado, porque você já é amado por Deus. A obediência é fruto do amor e uma consequência do que já aconteceu na cruz. Sabe por que a gente vive aqueles 7 passos para esmagar a cabeça do diabo? Aquela é consequência da cruz, e não é para chegar até a cruz. Não é verdade que Deus se afasta de nós. Nós nos afastamos deliberadamente, ou então estamos próximos dele sem querer ter a consciência dele em nossa vida. É uma opção que nós fazemos. O que Paulo vai continuar escrevendo para os Colossenses nas próximas semanas, eu quero desafiar você, é algumas coisas ainda mais profundas a respeito da verdadeira vida com Deus. Mas a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você vai fazer saindo daqui para a glória de Deus? A sua fé está alicerçada em quê? Em quem? A sua esperança para levantar amanhã está no seu trabalho? Se a esperança para você levantar amanhã está no seu trabalho, você está perdendo a sua vida. A esperança para levantar amanhã está no fato de que amanhã pode ser o dia que ele voltará e a ressurreição final acontecerá para a glória de Deus. É por isso que cristãos da igreja primitiva usavam uma frase que não é muito usada hoje: Maranata, vem Senhor Jesus. Era um desejo que eles tinham. A restauração de todas as coisas em Deus, nós vivemos hoje muito mais para nós. Ou como um amigo meu disse: eu espero que Jesus venha, eu só espero que ele espere eu casar. O que você vai fazer para a glória de Deus amanhã? O que você vai ter que mudar no seu trabalho para viver para a glória de Deus? Tendo Deus como centro da adoração e Jesus como centro da vida, para a glória dele, e só para a glória dele, para que Deus olhe para nós, para cada um de nós, e sorria, nos fortaleça, para que um dia nós, reunidos diante dele, possamos ouvir: sejam bem-vindos, benditos, sejam bem-vindos de volta a casa. Porque cristãos em todas as épocas não podem se esquecer que a verdadeira casa não é essa, é a que ainda está por vir. Que Deus nos abençoe para que a nossa vida seja centrada nisso, e não nessa porcaria que tentam nos fazer engolir todos os dias. Todos os dias. Que o nosso alimento seja Jesus, que a nossa vida seja Jesus, e que fazer a vontade de Deus sacia a nossa fome e a nossa sede sempre. Senhor, obrigado por Tua palavra, que ao continuarmos a estudar essa parte da palavra do Senhor, essa carta aos Colossenses, nós sejamos alimentados e abençoados para uma vida centrada em Cristo Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus. E tenhamos uma vida vivida para o Senhor, somente para o Senhor.
uma vida que faça com que outras pessoas conheçam a Jesus, uma vida que frutifique para o Senhor. Que a nossa vida não seja mais autocentrada, voltada só para nós, para a nossa vontade, para o nosso desejo, para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós queremos, mas que possamos voltar os nossos olhos para a Tua Palavra para redescobrir o que o Senhor quer de nós. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essa igreja seja conhecida por ser uma igreja que busca a Tua vontade. Nos ajuda nesse processo, para que essa igreja não seja conhecida pelas programações, pelos encontros, mas pela fidelidade à Tua Palavra, pela vida vivida para a glória do Senhor Jesus. Ajuda-nos nesse processo. Faz de nós, e cada um de nós, no lugar onde o Senhor nos colocar, sal e luz, produzindo sede, transformação para a glória do Senhor. Nós oramos que seja assim, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.